Eu acho surpreendente a forma como Deus nos criou. E quanto mais a gente vai conhecendo pela palavra como Deus nos criou, mais animada a gente fica, porque Deus é perfeito. Então diga para quem está do seu lado, Deus é perfeito. Tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele fala é bom, tudo que Ele nos ensina é para nós sermos abençoadas. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos. Coloca o seu coração para Deus e fala, Deus, eu estou aqui nessa noite, uma noite de mulheres, isso é muito bom. E eu quero que essa noite valha a pena na minha vida em todos os sentidos. Na companhia, na alegria, na comida boa e na palavra também que vai alimentar o meu coração. Pede para Deus agora, para sua mente não ficar distraindo, para você se concentrar. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos que a Tua palavra, nos nossos corações, nos coloque no rumo certo, ó Deus. Nos dê um equilíbrio de forma que a gente possa provar dos Teus planos, do Teu propósito e das Tuas bênçãos. Estamos aqui diante de Ti para o Senhor nos ensinar e nos transformar conforme o Seu querer. Em nome de Jesus, amém? Amém. Um final de semana desse aí, eu estava na casa de uma amiga, que era, na verdade, uma fazenda, e foi um almoço gostoso, uma tarde gostosa, e a mãe dela é bem para cima, bem animada e é bem forte, e depois do almoço eu vejo a mãe dela andando assim, cheia de madeira na mão, cheia de pau na mão, cheia de pedaços de árvore lá, uns troncos. Aí eu olhei para ela, eu estava com meu netinho no colo, mas eu falei, você quer ajuda? Procurando alguém? Ela, não, eu já estou acostumada, eu não posso deixar meu fogo apagar. Aí eu, uau, a gente já almoçou, todo mundo, né, comeu o quanto quis, mas ela não quer deixar o fogo dela se apagar. E hoje à noite, eu quero também que vocês pensem junto comigo que nós não podemos deixar o nosso fogo se apagar. Topam? Sim? Muito bem. Nós vamos falar então sobre como a compaixão é capaz de mudar a sua vida. Eu quero que você diga comigo agora, a compaixão é capaz, podem entregar, meninas, de mudar a minha vida. De novo, a compaixão é capaz de mudar a minha vida. É incrível quando a palavra de Deus vai fazendo sentido na nossa vida e a gente vai entendendo que aquilo que Deus fala serve para muita coisa. Não para alguma coisa, mas para muita coisa. Vocês vão estar recebendo uma folhinha agora, que na verdade eu quero que vocês levem essa folhinha para casa. Eu quero que vocês tenham um material assim completo de versículos da palavra de Deus que falam sobre compaixão. O que está acontecendo hoje? Nós não vamos ler todos esses versículos agora, mas eu quero que vocês peguem na mão, vocês vão receber um bolinho aí de 8 em cada mesa. A quantidade, faz assim, frente e verso. Frente e verso. Agora volta para frente. A quantidade de versículos que tem aqui, que a palavra de Deus diz sobre misericórdia, do Velho Testamento, Novo Testamento, e aqui vai falando que a compaixão de Deus alcança todos. Aqui vai falando os momentos de vida de Jesus em que Ele teve compaixão, e aqui também tem versículos que nos ensinam a ter compaixão. Lá no começo ali, Isaías 49, 13, diz, gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Depois fala, o Senhor é bom para todos, e a sua compaixão alcança todas as criaturas. E vem uma série de versículos, vocês podem dobrar a folhinha agora, que depois vocês vão ter a oportunidade de, em casa, estar lendo e vendo essa folhinha, tudo que fala e conferindo os versículos. Eu quero agora que vocês vejam algo, porque o mundo hoje, a Bíblia já fala há tantos anos, desde que a Bíblia existe, desde antes de Jesus, desde a criação do mundo, desde o Velho Testamento que a gente ouve Deus ensinando sobre compaixão. E hoje está acontecendo algo incrível no mundo. Sabe o que está acontecendo em alguns países do mundo?
resolveram, descobriram e começaram a estudar. Agora tem um ramo da neurociência que se chama os neurocientistas sociais. E eles começaram a estudar o cérebro e a descobrir que o cérebro pode aprender a ter compaixão. E eles começaram a ver o resultado disso na vida das pessoas. Então, tem pesquisas nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, em vários lugares, e eles estão achando isso fantástico. Mas a palavra de Deus, tudo o que Deus diz, faça, é porque é bom. Fala para quem está do seu lado, tudo o que Deus nos manda fazer é bom para a gente. E um dia o ser humano vai descobrir, não é? Ainda que muitos mil anos depois, ele vai descobrir o porquê que Deus nos ensina algo. Então, quero que vocês assistam agora uma pesquisa verdadeira da neurociência sobre o cérebro e a compaixão. Olá, tudo bem? Você foi convidada para participar de uma pesquisa científica, tá? E é bem simples, e eu quero que você fique bem tranquila que a tua identidade não vai ser revelada, ninguém vai saber quem é você. E a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: se você fosse temperar esse prato de comida para servir para aquela pessoa ali, dá uma olhada. O que você usaria para temperar a comida para ela? Você tem a opção pimenta forte ou tempero. Ok, muito obrigada pela sua participação. Olá, boa noite. Você foi convidada para participar de uma pesquisa científica. É bastante simples e eu quero que você fique tranquila que ninguém vai saber quem é você. E a pergunta é assim: eu tenho aqui um prato de comida, tá? E você tem a opção, você vai temperar esse prato, onde você pode usar pimenta forte ou um tempero gostoso. Esse prato de comida você vai servir para aquela pessoa. Não se preocupe que ela não te vê, só você vê ela. Tá? O que você escolheria para temperar? Ok, muito obrigada pela sua participação. Olá, seja bem-vinda. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Você veio participar de uma pesquisa, né? Que a gente convidou você. Tá tudo bem com você? Você aceita uma água? Um bombom. Aceita? Isso. Se você não está com fome, tem um biscoitinho. Espero que teu dia tenha sido ótimo, que tudo tenha corrido bem com você. E assim, essa pesquisa eu quero que você fique bem sossegada, bem tranquila, tá? É assim, é uma pergunta, digamos que você fosse temperar um prato, tá, de comida, e você tem duas opções: uma pimenta forte ou um tempero gostoso, tá? Só que esse prato de comida, você vai servir para aquela pessoa. Ela não está vendo você, tá? Fica bem tranquila. Pensa com calma, tá? E pode escolher. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Muito bem. Obrigada. Essa é uma pesquisa verdadeira, uma das muitas que a neurociência tem feito com muitas pessoas para descobrir como o nosso cérebro se comporta frente a situações de agressão, frente a situações de pessoas necessitadas, frente a situações em que você é colocado em conflito.
E eles têm descoberto que o cérebro pode aprender a sentir compaixão, e a bondade, ela pode contagiar outras pessoas, a nossa bondade pode contagiar outras pessoas a terem compaixão. Conforme nós tratamos a pessoa, isso pode ter uma influência no cérebro dela, a ponto de mudar o comportamento dela e também o nosso. Você já foi gentil com quem está do seu lado hoje? De repente, quem está do seu lado hoje, aconteceu tanta coisa com ela que ela quer chegar em casa e matar um. Ofereça uma água para ela agora. Pergunte se ela já comeu um amendoim. Fale como ela está linda. Diga, você está tão linda. Você quer um amendoinzinho? Você aceita? Olha, você pode até comer sobremesa antes do jantar, se você estiver com vontade, não é? Algumas pessoas confundem empatia com compaixão. Empatia é: eu consigo me colocar no lugar do outro. Até aí é um avanço, né? Conseguir se colocar no lugar do outro já é um avanço, gente. Nem todos conseguem. Mas, de repente, a gente corre o risco de parar por ali. Por quê? Porque qual é o próximo passo? Além de eu me colocar no lugar do outro, que isso é chamado de empatia, Deus quer nos levar a um novo lugar. Deus quer nos levar a um lugar maior. Deus quer nos tornar mais próximos dEle, que é quando nós conseguimos ter a compaixão. Que a compaixão é, além de eu me colocar no lugar do outro, eu vou fazer algo por aquela pessoa. Eu vou trocar a vingança pelo amor. Eu vou trocar a indiferença pela atitude. Eu vou me envolver. Então, hoje a gente vai estar conversando como vivermos uma vida de compaixão pode mudar a nossa vida. Como vivermos uma vida de compaixão também pode mudar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Eu fiz questão de colocar aqui essa pesquisa, como realmente ela foi realizada, para vocês verem como que as pessoas que foram tratadas com bondade abriram mão da vingança. Algo mudou na sua mente. Atitudes foram repensadas. Isso já está te dando alguns estalos? Sim? Já está começando a desistir daquela vingança que você estava pensando em fazer? Daquela pessoa que você estava pensando em gelar? Eu quero que você pegue agora um pacotinho que está aí na sua mesa e abra. Dentro desse pacotinho tem um band-aid. Eu quero que você abra esse band-aid. Coloque esse band-aid no dedo de alguém, agora na sua mesa. Uma coloca no dedo da outra. E durante essa noite, durante os dias em que esse band-aid durar no seu dedo, você vai estar lembrando que compaixão tem que fazer parte da nossa vida. Coloque agora esse band-aid no dedo de alguém aí na sua mesa. Troquem os band-aids entre si. Muito bem, todo mundo já foi cuidada? Quem já foi cuidada do seu dodói, levanta a mão. Ai, que delícia, não é? A gente faz isso com os filhos. Como é bom alguém fazer com a gente. Quem gostou de alguém cuidar do seu dodói e botar um band-aid em você? Que maravilha, não é? Então vamos lá, terminem aí os band-aids. Levantem a mão aí, os dedinhos com band-aid. Lindas, lindas. Muito bem. Gente, vamos fazer um combinado? Diga, eu não vou arrancar esse band-aid. Ele vai sair sozinho. Eu até podia ter dado uma ideia. Quando eu era adolescente, eu ficava muito dura, né? Era difícil ter dinheiro. Na verdade, não é nem adolescente. Eu acho que eu fiz a unha em salão. Eu acho que foi a primeira vez, foi para casar. Se eu não tô meio, não, para ir um casamento, algum casamento. Aí descascava uma unha. Gente, descascava uma unha e todas as unhas estavam lindas, todas.
Aí eu pensava, eu via minhas amigas, pegavam acetona, tiravam o esmalte, se eu pintasse eu borrava tudo, então eu sempre tinha a brilhante ideia de colocar um band-aid, porque parecia que aquele dedo estava machucado e todas as unhas estavam feitas. Eu podia ter dado essa ideia antes, né? Mas agora já foi o band-aid. Hoje, por que será que o mundo hoje, vários lugares, em vários institutos, estão sendo criados institutos para estudar sobre o cérebro e as emoções? Por que será que hoje está cada vez mais difícil a gente pensar em compaixão, mas está cada vez mais fácil as pessoas se despertarem para estudar isso? Porque todas as vezes que Deus tem uma coisa boa, uma coisa que vai abençoar a nossa vida, uma coisa que vai fazer a gente ficar plena, algo vai acontecer para tentar nos atrapalhar. Então já saiba de agora que algo sempre vai estar acontecendo para tentar atrapalhar ou seus pensamentos ou a sua agenda, qualquer que seja a coisa, para tentar atrapalhar você a ter compaixão. E, por enquanto, o Band-Aid vai ajudar você a lembrar. Como que está isso hoje no mundo, já que tanta gente resolveu estudar a compaixão, o cérebro e as suas mudanças? Hoje, tem um dado da Organização Mundial de Saúde que 90%, diga 90%, da população ocidental vive em condições de estresse. E hoje, o estresse é a principal causa de morte de jovens no mundo. Aí você vai falar, tá, mas o que isso tem a ver com compaixão? O Brasil hoje é o segundo país no mundo em nível de estresse. E aí, em todos esses centros espalhados, nesses institutos, um endocrinologista, Charles Hyson, ele afirmou como que o treinamento da compaixão pode fazer algo incrível no nosso corpo, que é diminuir os hormônios relacionados ao estresse, principalmente cortisol. Quando a gente pratica compaixão, quando a gente vive uma vida de compaixão, os nossos hormônios estressantes começam a diminuir. Isso é pesquisa feita pelos neurocientistas que estão se dedicando a fazer isso. Juntaram compaixão, estresse, perceberam como a compaixão que está aí nessa folhinha, que vocês vão fazer um momento assim de uau, meu momento com Deus, quero ver tudo de compaixão, quero isso sendo praticado na minha vida, não quero descuidar, não quero deixar isso morrer, não quero enfraquecer na compaixão, porque se Deus nos deu um caminho para a gente andar, é porque é um caminho de vida. Estresse é um caminho de morte. Como que a gente pode, no meio de tantas outras coisas, diminuir todo esse estresse no nosso organismo? Fala para quem está do seu lado, praticando compaixão. Praticando compaixão. Hoje o nosso estilo de vida tem nos roubado cura. Cura da alma, cura do corpo. E a gente tem que parar e ajustar, acertar esse volante, acertar o rumo, porque se nós formos seguindo as nossas próprias cabeças, ritmos e vida sem parar para ajustar, nós vamos ficar longe daquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu sou tão fascinada com a palavra de Deus, eu sou tão fascinada em olhar Deus escrever coisas que às vezes a gente não dá tanta importância, mas que aquilo é remédio. Gente, os remédios, quem já viu como os remédios estão caros para curar todos os problemas emocionais? Esses remédios são caros, né? Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, como é que está na sua medicação? Ela falou, estou pior do que eu estava sem ela. Eu falei, calma, é um tempo para adaptar, qualquer coisa volta no seu médico. Então, além de ser caro, ainda tem que passar por um rebuliço físico e mental. E a gente encontra nessa palavra tanta coisa que nos leva a um equilíbrio e a uma vida plena, e a gente tem que pegar como pérola. Fala para quem está na sua mesa, vamos pegar como pérola. Vale ouro, vale ouro.
Foi descoberto que o treinamento mental transforma o corpo, transforma a mente e muda, inclusive, o funcionamento do nosso organismo. E aí, quem é que é o nosso mestre? Quem que nos ensinou sobre como cuidar da nossa mente? Diga: Jesus. Né? Augusto Cury até chama Jesus em vários dos seus livros, fez até coleção, o mestre, né, o mestre das emoções, aí o mestre da sensibilidade, o mestre de tantas coisas. Ele é perfeito e a gente tem que manter os olhos nele, porque tudo que ele fala é para nos dar vida. E às vezes a gente perde bonde, às vezes a gente perde aquela informação. Tem um instituto na Alemanha, que é o Instituto para a Cognição Humana e Ciências do Cérebro, e lá eles têm descoberto muitas coisas, inclusive eles têm descoberto que você precisa parar um tempo com você precisa escolher o que você vai pensar, e eles estão fazendo um programa com várias experiências. Nossa, é um programa assim, não dá nem para explicar aqui de tão grande. E eles se baseiam em que você vai ter testes durante o dia para você exercitar a compaixão. Depois eles vão lá e eles veem mudanças na massa cinzenta do seu cérebro. Eles fazem todo o registro dos exames neurológicos. Então a pessoa exercita a compaixão, a pessoa para e faz meditação, pensando nas pessoas e pensando: eu quero pensar, fecha o olho, eu quero pensar no meu tio que está doente. Nossa, eu desejo saúde para o meu tio, eu quero tudo de bom para o meu tio. Gente, o que Jesus nos ensinou? A orar? A orar uns pelos outros, a abençoar uns aos outros, a pedir a Ele que Ele faça maravilhas na vida daqueles que estão necessitados, a cura pelos doentes, o socorro para os necessitados. Então, Jesus ensinou, a gente não precisava que nada comprovasse isso, porque Ele nos deu o caminho da vida plena, de como nós iríamos funcionar bem. Mas agora estão investindo, não é? Muito dinheiro, muita pesquisa, e estão chegando a esse resultado, que a compaixão pode ser desenvolvida, treinada e até aprendida pelo cérebro. Imagina a capacidade. Por que isso? Porque Deus nos criou para amar. O nosso cérebro é capaz de tudo isso porque Deus nos criou para servir um ao outro. É para isso que nós existimos, por isso que nós podemos funcionar dessa forma. Tem um professor de Harvard que ele diz assim, que assim como a gente tem tendência para agressão, a gente tem tendência para coisas ruins, nas pesquisas ele descobriu que nós temos uma tendência ainda maior para gentileza, compaixão e amor. Por que isso? Por que essa descoberta? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e todos nós temos parte do Pai em nós, porque nós somos criaturas de Deus. Cadê a alegria? Uau, gente, celebrem isso, comemorem isso. Eu fico muito feliz quando eu sei que mesmo sem fazer muita força, eu tenho algo do Pai em mim, e você também tem. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus, e Deus quer que a gente se pareça com Ele, e quando a gente se volta para Ele durante a nossa vida, nós podemos desenvolver aquilo para o qual Ele nos criou, e hoje é a compaixão. Se a gente vê que estão descobrindo benefício físico e mental na vida daqueles que praticam a compaixão, vamos encerrar agora, vamos ficar sem janta e vamos sair por aí e ver quem é que está precisando da nossa compaixão. Calma, a gente vai jantar, é brincadeira, não é? Mas esse band-aidinho aí vai te ajudar a lembrar. Quem age com bondade desperta compaixão. Você já agiu com bondade hoje? Com quantos você? Conta aí na sua mesa se você fez uma bondade hoje. Não é para se exibir não, que Deus fala que não precisa a gente anunciar. Mas você fez uma bondade hoje para alguém? Compartilha aí. Compartilha com alguém na sua mesa. Ou se alguém fez uma bondade por você, compartilha aí na sua mesa.
Quem aqui conhece pelo menos uma pessoa que desperta a sua bondade facilmente? Faz assim. E quem é que convive com pessoas que despertam a sua ira facilmente? Faz assim. Então agora diga assim: eu preciso ser a pessoa que amansa o touro. Eu sou a pessoa que vou praticar a bondade. Na verdade, a gente viu aqui na pesquisa... Gente, esse macarrão tá cozido? Que delícia. A gente viu aqui na pesquisa, isso aqui foi uma bondade, não é? Que a forma como nós tratamos as pessoas é capaz de mudar as decisões, até mesmo as decisões de vinganças, planejadas ou não planejadas, até aquelas que vêm do impulso. Até aquelas que vêm do impulso. E agora, eu quero também falar para vocês que a compaixão, e estou falando para mim cada vez que eu falo para vocês, é o fazer algo sem esperar nada em troca. Cadê o sorriso? Não pode haver desânimo nessa hora. Fazer algo pelo outro, fazer algo útil sem esperar nada em troca. Se a gente espera retorno, com certeza o nosso coração não está movido por compaixão, porque a compaixão não visa benefício próprio, nem exibicionismo, nem que a gente apareça, nem que a gente seja reconhecido. E agora eu quero compartilhar alguns níveis de compaixão que ou vão fazer você se alegrar, ou vão fazer você também se alegrar, porque vai criar novas metas. Níveis de compaixão ensinado por Jesus na palavra de Deus. Já que ela é capaz de mudar a sua vida e a vida de quem convive com você, de quem vive com você, por onde você passa. A gente vê na palavra de Deus, Jesus, e nessa folhinha tua aí, não precisa pegar agora não, nessa folhinha tua em casa, tem tantos exemplos de Jesus agindo com compaixão. E um tipo de compaixão é a compaixão com amigos, diga amigos, ou familiares, amigos ou familiares. Às vezes, pode ser fácil, dependendo do familiar, você pode precisar de um nível maior, né, da presença de Deus em sua vida. Mas vamos contar aqui que essa compaixão seria aquela mais fácil, daqueles amigos que você convive, dos seus amigos mais chegados que um irmão, que quando precisam você sai correndo. Aí você fala, uau, vou ficar com saúde, vou diminuir meus hormônios estressantes, vou virar. Tem até uma pesquisa que diz que quem é mais contente age com mais compaixão, porque a satisfação e o contentamento diminuem o estresse. Aí você pensa, com um amigo então, com um amigo é fácil. Esse é um nível. Agora vamos ver o outro nível. Jesus, Lázaro estava morto. Jesus não ressuscitou todos os mortos, ele ressuscitou alguns mortos, mas ele ressuscitou Lázaro. Ele teve compaixão das irmãs de Lázaro, compaixão de Lázaro, e ele ressuscitou Lázaro. Você tem tido compaixão dentro da sua casa? Você tem tido compaixão com os colegas que sabem menos que você no seu trabalho? Você tem tido compaixão com as pessoas que precisam realmente e que estão precisando que você se mova, estenda a sua mão e alcance essas pessoas com o amor de Deus para o qual você foi programado por Deus para realizar e abençoar as vidas. O outro nível de compaixão é aquela com estranhos, aquela compaixão que você nunca viu a pessoa, não conhece, ela entra na sua vida. Vocês conhecem a história do bom samaritano? O homem que foi assaltado, estava à beira do caminho, passou um, passou de largo, passou dois, passou de largo, passou o terceiro e socorreu, levou para a hospedaria, pagou a hospedagem, pagou os remédios, cuidou. Um nível de compaixão de você parar a sua vida, estender a sua mão e servir a quem não é da sua família, nem do seu círculo de amigos. Aqui na igreja a gente tem
uma mulher, né, amiga assim de muitas de nós, que ela conta que ela aprendeu, quando ela se converteu a Jesus como Senhor e Salvador, o mestre da vida dela, o Salvador para a eternidade. Foi a primeira vez na vida, ela já devia ter uns 40 anos, que ela entendeu o que era ter amor e compaixão por quem não era da sua família e do seu círculo de amigos íntimos. Ela falou, eu não aprendi isso. Eu aprendi que a gente ajudava a família e os amigos. E o amor maior era para esses. Aí ela falou, hoje eu entendo e eu sinto e eu vivo o amor por pessoas que Deus me permite encontrar e conviver. E quanto mais o nosso cérebro é treinado a praticar a compaixão, quanto mais a gente faz a atitude compassiva, mais naturalmente, sabe a academia? Você não tem que ficar fazendo exercício. No começo você não pensa que vai morrer? Só eu que penso que vou morrer? Ótimo. Aí você pensa que vai morrer, depois você pensa que você vai chorar, depois você pensa que vai ter um treco, e depois não vai ficando mais fácil? Você não vai treinando aquele músculo? A compaixão é como um músculo a ser treinado na nossa vida. Quanto mais a gente faz, mais fácil é. Aí, como na academia muda a série, Deus também muda a série na nossa vida e nos leva a outros níveis de compaixão. E aí vem a compaixão. Jesus curou doença, Jesus ressuscitou morto, Jesus perdoou pecado, Jesus consolou, perdoou e abençoou mulher adúltera, vai, não peques mais. Jesus multiplicou pão, peixe, deu vista aos cegos. Vários textos dizem, o coração dele se encheu de compaixão pela multidão. E o terceiro nível de compaixão é aquele nível de compaixão por quem te ofende, por quem te xinga, como aqui, ó, nessa pesquisa que a gente viu, por quem te humilha, por quem te trai. E aí tem algumas pessoas que ainda falam, um dia ele vai precisar de mim, vai ser a hora da vingança. Como você está na compaixão pelas pessoas que não estão tratando você como você merece ser tratado ou como você acha que deveria ser tratada? Qual que é a sua reação? Seu nível de estresse sobe, você fica mal, você adoece. Quando Deus nos ensina a ter compaixão, diga, se trata de mim. As pessoas acham que é prejuízo, que Deus quer que a gente vai entrar no prejuízo quando a gente tiver compaixão com quem faz o mal para a gente. E por isso elas evitam, hesitam, resistem, esperneiam para ter compaixão com quem perturbou a sua paz, porque pensam, isso é um desaforo. Mas na verdade, quando a gente age com compaixão, não importa a situação, nós somos abençoados, então a bênção é minha. Deus é justo. Ele abençoa o outro, mas Ele nos abençoa primeiro. Esse é o plano de Deus. Qualquer coisa diferente disso é para a gente adoecer. Qualquer coisa diferente disso é para a gente ficar perturbada. Qualquer coisa diferente disso é para a gente ficar estressada. Qualquer coisa diferente disso é para a gente ficar desanimada. E Deus quer você animada. Deus quer você provando na sua vida a alegria, o fruto da compaixão. Então, por isso que o tema é que é capaz de mudar a sua vida. E agora eu acrescento e faço você lembrar a vida de quem convive com você, daquelas que você alcança com a sua atitude de compaixão. Por exemplo, quem lembra de Pedro? Na Bíblia, quem lembra de Pedro, gente? Ah, estão aí? Olá! Muito bem! O que aconteceu com Pedro? Traiu Jesus? Negou Jesus? Quantas vezes? 3. E ele falou, Senhor, não é? Jamais te negarei. Senhor, o quanto que eu sou fiel, um discípulo, conte comigo. E aí, Jesus já sabia, como Ele sabe que eu e você vamos pecar e nos ama e nos perdoa e jamais nos abandona. Jesus já sabia e falou, não vai ser só uma vez, Pedro, vão ser quantas vezes? 3.
E dito e feito, antes do galo cantar, Pedro, aquele discípulo amoroso, cheio de conversa, de boas intenções, realmente ele tinha o desejo de ser fiel, mas ele não aguentou o tranco, ele traiu 3 vezes antes do galo cantar. E a Bíblia conta que Jesus morreu, foi ressuscitado, e depois Jesus apareceu aos discípulos, e numa dessas aparições, gente, isso é um exemplo tão grande de amor, de como a compaixão e a confiança no ser humano, independente do que eles façam com a gente, nos coloca num lugar de paz. Quem quer estar nesse lugar de paz? Eu quero estar nesse lugar de paz. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro fala o quê? Sim, Senhor, amo. Aí de novo Jesus fala: Pedro, tu me amas? Né? Pedro todo cabreiro, né? Meu Deus do céu, depois dessa que eu aprontei, Senhor, ele vai perguntar de novo, mais uma vez, será? Pedro, tu me amas? Sim. Aí vem a graça do Mestre nos ensinando o caminho da vida plena. Aquele que traiu, aquele que deixou na mão, aquele que abandonou, aquele que poderia ser riscado da lista, aquele que poderia ter sido ignorado, aquele que poderia ter sido marcado com um X. Jesus disse para ele: então apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus tinha de mais precioso, que eram as suas ovelhas, ele entregou para Pedro, dizendo: Pedro, eu acredito em você. Siga em frente. Você não está condenado. Tem um caminho de bênção para você seguir. Eu tenho uma missão para você. Eu não risquei você da minha lista. Perco até o fôlego. Porque Jesus é um inspirador para nossas vidas todo o tempo. E todo o tempo, em tudo que está na Bíblia. Quando a gente para e analisa, aquilo é para trazer a nossa vida para a sanidade. É para trazer a nossa vida para a saúde. É para trazer a nossa vida para a plenitude, para a abundância. E nós precisamos, como cristãos, como aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e professam a fé na palavra, em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos entender o verdadeiro sentido da compaixão. Seja ela para os conhecidos e amigos, seja ela para os estranhos, seja ela para aqueles que nos atacam ou nos traem. Porque Jesus mandou, Jesus ensinou, e essa é a nossa missão. Levante seu dedo com band-aid. Diga: é a minha missão. Aí você vai escolher se você quer que Jesus olhe para você e como eu escolho, apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas quedas, dos seus pecados, e olhe para você e diga: vai, cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Pega esse band-aid. Cuide das minhas ovelhas. Porque quando você fizer isso, todo o seu corpo, dentro do seu cérebro, dentro das suas células, dentro das suas emoções, dentro do seu organismo, vai acontecer uma revolução te trazendo cura, equilíbrio e paz, porque Deus nos programou para viver assim. Amém? Existe. Quanto mais você pratica, mais compaixão, meninas, mais compaixão vocês têm. Eu quero mostrar aqui para vocês. A compaixão, ela é gerada pela bondade. Você tem praticado a bondade? A compaixão, ela é gerada pela bondade. E eu quero que você entenda o quão sério é como você leva e como você vive a sua vida. E pessoas estão ao redor de você todo o tempo. E as suas atitudes de bondade ou de falta de bondade, as suas atitudes de compaixão ou de falta de compaixão, as suas escolhas, elas não vão
mudar apenas a sua vida, elas não vão atingir apenas as suas vidas, elas não vão influenciar apenas você. Mas o que você faz tem reflexo naqueles que convivem com você. Meninas, a Renata simplesmente, essa que linda moça é a Renata, ela simplesmente se moveu para cá. Se move, Renata. Quando ela se moveu para cá, tá bom, pode voltar. Quando ela se moveu para cá, ela mexeu, influenciou, moveu, atingiu tantas outras vidas. Quais são as vidas que você tem alcançado? Obrigada, meninas lindas. Quais são as vidas que vocês têm alcançado, influenciado? Quais são as atitudes que vocês têm vivido? Porque com certeza elas estão fazendo algo na vida daqueles que andam, passam ou convivem com você. Estão pensando? Estão refletindo sobre isso? Eu estou há semanas refletindo sobre isso. E a conclusão que eu chego é que nós precisamos, de tempo em tempo, a gente precisa parar e olhar na direção certa. Diga, existe uma direção certa, dada por Deus, para eu seguir e funcionar direito. A gente tem que ficar cansada de funcionar mal. Mas a gente tem que ficar cansada de funcionar mal, porque a gente não faz aquilo que Deus disse para fazer, e a gente tem que parar e dizer, chega, vamos lá. O que compete a mim? O que é a minha decisão? O que eu posso fazer diferente? O que eu preciso fazer diferente? Para que eu experimente tudo que Deus preparou para mim e para aqueles que convivem comigo. Sempre que eu andava na rua, eu gosto muito de andar a pé. Porque uma das coisas, eu já falei aqui, quem me conhece sabe, uma das coisas que eu mais gosto é de olhar pessoas. Né? Esses dias a Bia falou, mãe, para, sempre, toda aula minha com ela, toda vez que eu vou para a aula com ela, mãe, você está olhando para os outros. Eu falo, filha, eu vou olhar para os outros a vida inteira, não tem coisa mais legal do que olhar as pessoas, é a obra-prima de Deus. Vocês não olham os quadros? As pessoas não olham as plantas? As pessoas não olham os animais? As pessoas não olham tantas coisas, não é? Que elas são artes? Para mim, a arte mais linda, mais maravilhosa, e tem que me cutucar mesmo, porque eu fico assim olhando as pessoas. Eu me encanto com as pessoas. Nossa, essa é desse jeito, essa é desse jeito. A Rafa está ali, né, Rafa? Faz assim, aquela lindeza. Eu conto para a Rafa que há quantos anos atrás? Quanto tempo você está na igreja? 6 anos? Então, talvez há uns 7, 8, não sei, anos atrás, a gente almoçava sempre na casa da vovó. E entrava uma moça, linda, sorridente. E, gente, eu não conseguia parar de olhar para ela. Toda vez que eu via aquela moça, eu olhava para ela e falava para meu marido, amor, aquela moça, eu acho que ela é cristã. Nossa, além dela ter uma beleza por fora, ela transmite um sorriso, uma beleza assim por dentro. Eu queria tanto conhecer ela, falar com ela, dar oi para ela. Acho que eu vou lá dar um oi para ela. E várias vezes, né, ela entrava lá, não cheguei lá dar um oi para ela, mas um dia eu encontrei com ela aqui na igreja. Eu contei isso para ela, né, Rafa? Fiquei tão feliz, né? Tem uma outra que eu encontrei aqui na igreja. Eu caminhava no lago com o Jefferson sempre e vinha uma toda com um fone aqui, ouvindo aqui, e ouvindo música ou falando no telefone. E sempre a gente encontrava aquela moça no lago. E ela tinha uma coisa que eu falava, amor, essa moça tem Deus, porque a gente é atraído para ela, assim, de uma forma. E aí, passou um tempo, quem que eu encontro aqui na igreja? Ela. Eu falei, nossa, que bom, vou poder falar com você, eu sempre queria falar com você lá no lago, você está aqui. Gente, pessoas, a gente não pode, não é pessoas, Deus fez. A gente tem que se livrar daquela frase de criança, que é só para quando a gente é pequenininho. Não fale com estranhos, não fale com estranhos. Nossa, eu lembro que uma vez eu sempre ia na praia. Quando eu morei na Bahia, eu era criança.
E aí meu pai ficava lá e tal, aí eu, pai, vou comprar uma pulseirinha de hippie. Eu adorava as pulseirinhas de hippie, meu Deus, os brincos de hippie. E aí um dia eu demorei muito, mas eu perdi a noção do tempo. Aí meu pai apareceu, Claudinha, o que aconteceu com você? Eu bem tranquila, devia ter uns 8 anos, 9. Eu falei, pai, estava evangelizando o hippie. Aí ele, deixa eu ver esse hippie. Aí eu levei ele, não lembro mais o nome do hippie, tá, gente? Falei, pai, esse é o fulano. E ele faz isso aqui, ó, ele que faz, ele vende, sustenta a família dele, sabia que ele quer ouvir falar de Deus. Então, por isso que eu demorei conversando com o hippie. Então, eu ando na rua a pé porque eu adoro olhar pessoas. E de uns tempos pra cá, esses dias... Carla, tá aí? Carla Cury? Tá aí? Esses dias encontrei com Tita. Estava andando na rua, vindo da igreja, e estava com o celular. Eis que surge Tita, oi, Tita. Aí ele, ó, perigoso, viu? Você está andando, olhando no celular, roubaram o celular do meu filho, é perigoso. Falei, nossa, Tita, obrigada por me lembrar, realmente, a gente sabe, mas paga para ver, é perigoso. Guardei o celular, depois, adivinha na volta o que eu estava fazendo? Olhando no celular. E eu parei para fazer esse estudo, Deus falou no meu coração, o que aconteceu com aquela pessoa que andava na rua olhando pessoas e admirando a obra da minha criação? Está ocupada demais para fazer isso agora? Até me emociono. Eu me emociono porque quando a gente olha para pessoas, para e olha para pessoas, a gente fica sensível àquilo que Deus quer. Quantas vezes eu andando na rua vi uma pessoa, vi uma mãe cuidando do filho, vi uma mulher com cara de sofrida. Quantas vezes eu pude fazer minha oração em silêncio por essas vidas que eu não conhecia. E de repente eu me peguei andando na rua e entrando nessa loucura de ter que ver tudo no celular todo o tempo. Como que nós vamos ter compaixão se nós não pararmos, eu e você, e olharmos para a pessoa? Fizeram uma pesquisa também, um instituto desses de neurociência fez uma pesquisa num seminário teológico, sem eles saberem o que estava sendo avaliado, e a pesquisa era eles, cada um grupo ia preparar um sermão, e um grupo ficou com o sermão do Bom Samaritano. Eles receberam a tarefa de preparar o sermão, prepararam. Quando os sermões estavam preparados, e tudo isso era pesquisa sem eles saberem, falaram assim, agora vão e preguem esse sermão. E saiu aqueles grupos, e o grupo que tinha que pregar o sermão do Bom Samaritano passou por um homem caído e não fez nada, porque estava indo pregar o sermão. Mas por que será que eles não fizeram nada? Se eles estavam só enchendo a sua mente sobre compaixão, que é a história do Bom Samaritano. Eles estavam enchendo a mente com isso, então só pensar não é o suficiente se a gente não parar e olhar para as pessoas. Simplesmente eles não pararam para olhar para o homem. E será que se nós vivermos a nossa vida corrida sem parar para olhar para pessoas, esquece compaixão? Não tem como. Deus se manifesta com a compaixão dentro de nós para que ela jorre primeiro para nós mesmos, porque nós temos que ter compaixão com a nossa própria vida. Atendi uma pessoa aqui na igreja que está com síndrome do pânico, depressão, tentativa de suicídio, muitos problemas. E uma das coisas é, eu não me perdoo, eu não consigo me perdoar. Então, compaixão com a gente. Depois essa compaixão de Deus sobre nós e nós mesmos aceitando a compaixão de Deus e a gente se perdoando, essa compaixão vai jorrar para o outro. Essa compaixão vai jorrar para o outro. Vocês sabiam que eu sou fruto de compaixão? É tão forte quando alguém nos ama, independente de nos conhecer. Eu fui uma estranha amada por pessoas que não me conheciam. De 7 aos 10 anos de idade, eu morei em Salvador, lá na Bahia. E eu tinha meus irmãos, eu com 7, um com 6, o outro com 4. E nós fomos na igreja sozinha. Gente, eu estava conversando com o Jefferson ontem à noite, eu falei, amor, quando a gente recebe amor,
verdadeiro. Quando alguém trata a gente com compaixão, aquilo entra na nossa memória de uma forma que não sai nunca mais. Eu falei para ele, qual que é a explicação de eu, com 7, 8 anos de idade, lembrar o nome do pastor que me batizou, João Luiz, da esposa dele, Leia, dos filhos dele, Dávia, Jéter, Sóstenes e Ágabo. E a França era a França Cleia. E lembrar e que era uma moça que fazia seminário, foi para Recife fazer o IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa. E ela tinha 2 amigas, que era a Vaninha e a Yara. E eu lembro até hoje, a Vaninha era Ivanildes, e era magrinha. E a Yara tinha umas espinhas, e usava um óculos, e era sorridente. Por que eu lembro disso? Porque eu lembro que eu ia na igreja sozinha com meus irmãos. E quando eu cheguei na igreja, elas receberam a gente com tanto amor, com tanto amor, com tanto amor, e levava para almoçar na casa delas. Foram na nossa casa, oraram com a minha mãe, visitaram a minha mãe, fizeram várias visitas. Quando tinha programação que acabava tarde, levavam a gente em casa. Foi tanto amor por crianças que elas nunca tinham visto na vida, que eu aprendi ali, recebendo o que era o amor de Deus. E o interessante é que eu nem lembrava que eu era criança, porque elas cantavam, elas faziam um conjunto, elas deviam ter uns 19 anos, 18, 20, elas faziam um conjunto. E eu falei, eu posso cantar nesse conjunto? Mas eu não sei cantar. Gente, elas me deixaram cantar no conjunto. Isso é incrível. Eu fiz um caderninho com as letras. Eu lembro que tinha um caderninho que eu escrevia todas as músicas. Eu lembro de uma delas me ensinando incansavelmente a cantar pelo nariz. Gente, eu nem sei se canta pelo nariz, mas ela falava que tinha que abrir o buraco do nariz quando cantava, para a nota sair direito. E eu tentava igual um porquinho. E eu tentando, eu falava, olha, eu não consigo. Mas elas me aceitaram cantando do meu jeito mesmo. Isso marcou a minha vida. Que até hoje eu não esqueço. Esses dias eu procurei e achei a igreja lá que eu me batizei. Igreja Batista de Periperi. Uma igreja pequenininha. Onde eu fui amada como alguém da própria família. A gente não imagina, quando a gente olha para pessoas, o que Deus pode fazer. A gente não imagina quando a gente move a nossa vida, como a gente viu as meninas aqui da MCM, quando a gente move a nossa vida, como isso pode trazer tantas outras vidas a essa influência. Pegue agora no saquinho que está aí na sua mesa, tem um elástico. O negócio é o seguinte, esse band-aid vai estragar no banho daqui a uns 3 dias. Então coloque agora esse elastiquinho. Quase que eu ia trazer um lencinho para a cabeça, mas vai que não ia rolar. Eu mesma, não é? Então você agora, além desse band-aid, que lembra que Deus quer usar a sua vida para ter compaixão com as pessoas, quando esse band-aid sair, você ainda vai ter mais um fator de lembrança, que é essa borrachinha. Essa borrachinha, dá para tomar banho, dá para fazer tudo. Você vai lembrar que Deus programou você para viver praticando a compaixão. Fala para quem está aí do seu lado. Vamos praticar a compaixão? Eu quero ler um versículo aqui para você. Deus quer que você caminhe na direção certa. A direção certa, você precisa enxergar pessoas. Na direção certa, você não pode sair na rua, andando, olhando no celular. E eu estou falando muito mais, muito além. Aonde Deus te coloca, existem pessoas. E Deus quer que você olhe pessoas. Por isso Ele não fez você uma abelha, um pássaro. Ele fez você
uma humana, né? Me fez humana para a gente conviver com pessoas. E quando eu estava olhando no celular, e Deus mandou o Tita, e agora pôde trazer à minha memória, que eu tenho repetido isso algumas vezes, eu lembrei que quando eu casei, a gente ficou um tempo no Rio, depois a gente foi morar em Santa Maria, e Deus me fez lembrar o quanto que jovem a compaixão era tão forte na minha vida. A gente mora no Rio de Janeiro, a gente vê mendigo todo dia batendo na porta da nossa casa e tocando a campainha, e aquele versículo assim, se você pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Sempre que alguém tocava a minha campainha lá no Rio de Janeiro, eu lembrava desse versículo, sempre. Então eu podia estar dormindo, podia ter acabado de limpar a cozinha inteira, podia estar arrumada, podia estar passando batom, podia estar fazendo, porque as pessoas sabem que batom para mim é importante, né? Então isso é um evento, passar batom, podia estar fazendo qualquer coisa. Tocava a campainha, alguém para pedir. Bem agora, vou falar que eu não posso, agora para vir depois. Aí eu chegando no portão, vinha aquele versículo, aquele que pode fazer o bem, não faz, comete pecado. Aí eu, moço, o que é? Tem alguma coisa para comer? Aí eu, só um pouquinho, voltava lá, tirava as panelas, botava comida, e quando não tinha comida, né, às vezes acaba ali na hora, guarda tudo, lava as panelas, abria o armário, arrumava alguma coisa. E eu lembro que um dia a gente estava andando lá em Santa Maria, eu, o Jefferson e a Bruna, nenenzinha, bebezinha, e a gente andando no calçadão, e no sul a gente praticamente não vê mendigo na rua. É um lado da nossa compaixão que é pouco exercitado. Falando em compaixão, você fica chorando desconto com as mulherzinhas que vendem os paninhos de prato na rua? Com as crianças que estão ali trabalhando? Vamos pedir desconto, gente, para quem tem. Não vamos pedir desconto para quem às vezes não tem nem o que comer no seu prato. Eu achava o máximo, eu me achava a melhor negociante do mundo, porque quem cresce no Rio de Janeiro se aprende a pedir desconto em todos os níveis, em todas as situações, e eu saía ali, uau, sou uma boa negociante. Um dia Deus falou para mim, você está achando lindo, não é? Está achando lindo se aproveitar de quem não tem, e está desesperado para vender, e é pobre, e precisa pôr comida na mesa, está se achando a melhor negociante do mundo. E aí aquele dia eu entendi, nunca mais eu pedi desconto para quem não falta o que comer em casa. E aí eu lembro que eu estava andando lá em Santa Maria na rua, e a gente encontrou 3 meninas, sozinhas na rua. Eu e o Jefferson paramos pedindo as coisas. O que vocês estão fazendo aqui? A gente tem que pedir dinheiro na rua, porque a nossa mãe em casa não tem as coisas, e a gente está com fome. Se a gente não pedir, a gente não ganha, a gente não come. E os piolhos andando na testa delas, na cabeça delas. E elas sujas, fedidas, cheias de piolho, cheias de feridas, que era escabiose. E aí eu, caramba, amor, vamos dar comida para elas? Vamos. Aí eu, amor, mas e agora? A gente vai dar comida para elas, elas estão cheias de piolho. A gente tem que dar remédio para piolho. Mas também elas estão com acho que é sarna. Então vamos levá-las lá para casa, e a gente lava a cabeça delas, bota remédio de piolho, dá comida e passa... Como que é o nome daquele de sarna? Que passa assim para as feridas, um amarelo. Enfim, esqueci o nome do remédio. Aí compramos o remédio na farmácia, e elas lavamos a cabeça das crianças, demos comida, passamos remédio de piolho, botei o remédio, passamos o remédio no corpo, e combinamos, amanhã vocês voltam de novo aqui para a gente pôr o remédio de piolho. Aí, no outro dia, elas subiram o prédio, voltaram, a gente botava os remédios de piolho, botava o remédio no corpo, dava comida, elas iam embora. Amor, no terceiro dia, de novo, porque ainda tem piolho. Aí, não era Neucídio porque fazia mal. Esqueci o nome do remédio também do piolho. Aqui quase não dá piolho. Lá no Rio, a gente não esquece nunca que criança vai para a escola, pega piolho direto. Então, sempre tinha remédio de piolho. E aí, um dia, os moradores do prédio proibiram as meninas de subirem, porque apareceu um xixi no corredor. E um dia desse, Deus falou para mim, há quanto tempo que você anda na rua tão ocupada, a ponto de não poder ter compaixão
com aqueles que não têm casa, não têm comida, estão doentes. Às vezes a gente não percebe o rumo que a nossa vida está tomando. Colossenses 3,12, eu quero ler para vocês. Diz assim, quero ler e gostaria que vocês repetissem. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Deus manda a mim, não, agora sou eu, agora não é mais o versículo. Deus manda a mim e a você, Deus nos manda que a gente se revista de compaixão. E às vezes a compaixão é pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu irmão. Às vezes você vai ter que sair da sua zona de conforto para derramar compaixão na vida de alguém. Às vezes a compaixão é pelo estranho que você pode ajudar e não ajuda. Hoje eu vi a igreja se movendo. Uma criancinha de uma mãe que vem aqui na igreja. Até orem por essa criança, Bernardo. Está internado no São Lucas com um problema sério no pulmão. E a mãe lá, com uma filha em casa e com um barrigão, com um neném que vai nascer agora dia 3. Orem por essa mãe e por essa criança. Eu vi as pessoas se movimentando tão rapidamente, dizendo, a mãe quer que eu fique com o filho dela em casa? A mãe pergunta para essa mãe, que tem uma pessoa no meu grupo querendo ir lá sábado, lavar a roupa, passar, limpar e cozinhar e arrumar a casa para ela. A outra, será que ela precisa que vá lá e troque a fralda e cuide do bebezinho para ela ir para casa tomar banho? Deus quer que nós tenhamos momentos na nossa vida disponíveis para servir ao próximo. Se na nossa agenda a gente só não tem tempo para nada, se não tem nada que a gente possa cancelar quando alguém precisa da gente, tem alguma coisa errada, a nossa vida está saindo do prumo e a gente tem que alinhar. Diga, eu quero alinhar. Embaixo da sua mesa tem umas bandejinhas, entrega uma para cada uma, por favor. E segura essa bandejinha no seu colo. Existe uma fonte que quando é derramada sobre a sua vida, que é a fonte da palavra de Deus, que é quando você ouve a voz de Deus através da sua oração, você fala para Ele, Deus fala no seu coração, você lê essa palavra, existe uma fonte de recarga, diga, uma fonte de recarga. Diga, oba! Graças a Deus! Porque a gente precisa de recarga, e essa fonte de recarga, ela nos permite abrir os olhos, ela nos permite alinhar a nossa vida para que a gente possa viver o propósito de Deus e cumprir a compaixão. Eu preciso ter uma vida onde eu tenha tempo com Deus para recarregar pela palavra, pela oração, pelo tempo com o Senhor. E aí agora, num estudo lá na USP, descobriram, sabe o quê? Um professor lá da saúde pública, ele descobriu que meditar, tem várias formas de meditar, eles consideram forma oriental, consideram vários outros tipos, mas descobriram que meditar, que parar a sua mente, que pensar em coisas boas, pensar em fazer ações boas, que você ter um tempo lá para parar, respirar, botar coisa boa na sua cabeça, pensar nas pessoas que você quer ajudar, descobriram que isso faz com que 70% das idas aos hospitais diminua. E 80% das entradas nos hospitais de saúde mental também diminua. Que dirá quando a gente medita na fonte que jorra do Todo-Poderoso em nossas vidas, a cura que Deus tem para mim e para você. Nesse texto que a gente leu de Colossenses, diz para nos revestirmos de bondade e misericórdia. E nessa mesma pesquisa desse professor da USP, eles chegaram à conclusão
de que a meditação é capaz de produzir mudanças genéticas. Imagina o que meditar na palavra de Deus pode fazer comigo e com você. Isso é um caminho de cura, isso é um caminho de plenitude, isso é um caminho de verdade, isso é um caminho de vida plena. Por isso você tem que lutar contra uma agenda, contra si mesma, para que você não perca esse presente de Deus para a sua vida. Então essa bandejinha, ela vai representar agora as mãos do Senhor. Eu quero que você coloque no chão do seu lado, assim. Se você deseja, nesse momento, se entregar para o Senhor, entregar inteira para o Senhor e dizer: Deus, eu quero me revestir de compaixão, de misericórdia, de bondade, eu quero provar tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero ser um instrumento de compaixão, bênção na vida das pessoas. Se você deseja fazer essa entrega, se você deseja seguir o Mestre, se você deseja Jesus como seu Senhor e Salvador, e isso significa se render a essa palavra, estudar, aprender, viver de acordo com o que Ele quer para a sua vida. Não faça isso por causa dos outros, nem se alguém vai olhar, mas se você realmente entendeu que sua vida, para você ter uma vida saudável, para você ter uma eternidade, para você desfrutar do que Deus tem para você, você tem que se entregar 100%. Chega de meia boca. Tempo para o Senhor, tempo para reabastecer, olhos nas pessoas. Aí você vai ficar de pé agora. Vou pedir para a equipe da música vir. E se você deseja isso, suba nessa bandejinha agora. Fique em cima dela, representando um gesto de: eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Repita comigo: eu me entrego, Senhor. Eu escolho Jesus como meu mestre. Eu não quero viver por minha conta. Eu não quero viver capenga. Eu não quero viver morrendo. Eu quero vida plena, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero ser fonte de compaixão, que jorra por onde eu passar. Me enche, Espírito Santo. Minha vida é de Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada pela verdade. Obrigada, Deus, porque o Senhor dá rumo para nossas vidas e eu não me canso de me alegrar com isso, eu não canso de admirar isso, e nós não vamos nos cansar daquilo que o Senhor quer nos ensinar. Ó Deus, nesse gesto agora, cada uma de nós está se entregando a Ti. Cumpre o Teu propósito na nossa vida. Abre os nossos olhos, ó Deus. Nós não estamos passando por poste, nós não estamos passando apenas por bancos, por tijolos, ó Deus. Nós estamos passando por pessoas. Pessoas estão precisando de compaixão. E aqui tem um povo espalhado, mulheres com coração, ó Deus, cheio de vontade de Te agradar. Então, ó Deus, muda os nossos cérebros com a Tua presença, através da nossa obediência, em vivermos com compaixão. E que cada uma de nós tenha a vida transformada, modificada, por Te obedecermos. Espírito Santo de Deus, nos guia para a Tua vontade, nos mostra onde o Senhor quer que a gente haja com compaixão, e nos livra do engano, nos livra da indiferença, nos livre da vingança, no nome de Jesus, amém?